Olá a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui mais uma vez no meu canal Tradição Católica em Foco com Dionísio Lisboa. Se você curte os tópicos que nós abordamos aqui nesse canal, então dê o seu joinha, compartilhe, se inscreva. Todos são bem-vindos. Hoje eu vou tratar basicamente de um tema que não é nenhuma novidade, né? Ganhou a mídia alguns dias atrás, que é justamente a questão do Traditionis Custodes, né? Traditionis Custodes, que era aquele documento, né, de Francisco, que limitava ao máximo possível, sufocava a celebração das missas tridentinas, né, também conhecidas como tradicionais, missas tradicionais. Nas paróquias, ele praticamente expurgou a missa tridentina para poucos ambientes na igreja pós-conciliar. E justamente há poucos dias atrás, veio à tona, né, uma matéria jornalística de uma norte-americana, uma repórter norte-americana, tratando justamente desse tema. O nome dela era Diane Montanha, né? E ela divulgou que teve acesso a dados de uma pesquisa que o Vaticano tinha feito alguns anos atrás aos bispos cardeais, né, de todo o orbe católico, de todas as dioceses, arquidioceses, do mundo todo, para tratar das questões envolvendo a aplicação do antigo motu próprio de Bento XVI, né, Summorum Pontificum. E lembram-se que na época Francisco cercou de todas essas proibições, todas essas limitações, alegando que a implementação da missa tradicional estava sendo usada por grupos que queriam, que estavam ofendendo e utilizando da missa tridentina como um cavalo de batalha e de ataque à hierarquia e ao Papa e tudo mais, e que tendo em vista esses dados da pesquisa que chegaram até ele, por causa disso ele fez o Traditionis Custodes, revogando praticamente o documento de Bento XVI. Pois é, Diane Montanha revela nesse documento que 20% das dioceses tinham adotado o Summorum Pontificum de Bento XVI. E desses 20% que adotaram, né, a esmagadora maioria diz que alcançou-se a paz litúrgica, né, alcançou-se uma certa harmonia, e vocês sabem, né, aquela conversa bem macia. E veio Francisco com Traditionis Custodes e ele, tendo conhecimento dessa pesquisa que tinha dito que a esmagadora maioria dos bispos e cardeais tinham dito que não havia problema, porque cá entre nós eles conseguiram adestrar os católicos da tradição que tinham corrido atrás. Eu era um. Eu fui um dos principais elementos que correram atrás da implantação na época da missa tridentina aqui em Salvador, na Bahia. E eu acreditava, eu era ingênuo, né? Apesar de Padre Jair ter me dito, olhe lá o que é que vocês vão querer, porque não adianta ter a missa tradicional, que realmente é a missa, se vocês não tiverem a doutrina correta. Eles vão querer empurrar o Concílio Vaticano II para cima de vocês e que vocês aos poucos aceitem a missa nova. Não deu outra. A gente teve padres ligados ao IBP na época, 2012, 2013, 2014, por aí, que vieram aqui em Salvador, estavam regulares e pediram para algumas igrejas e alguns padres que fosse celebrado, porque já estava acontecendo a missa tradicional aqui em Salvador, em uma capela, um bairro bem escondido, como é até hoje, né, propositalmente, né, e um padre só que se acha o dono do rito, né, e não é qualquer padre, pela bula quo primum tempore, qualquer padre em qualquer lugar, em qualquer época, está autorizado
a celebrar a missa tradicional. Não precisava nem de Sumorum Pontificum para isso, né? Sumorum Pontificum foi apenas para reconfirmar uma coisa que já era aceite, já era uma coisa canônica, e a bula que institui a missa tradicional, ela resulta do Concílio de Trento, que é dogmático, não é? Então a missa em si, ela foi dogmatizada, a missa tridentina. A missa também chamada de damaso-gregoriana ou tradicional. Que já, na verdade, a missa damaso-gregoriana, ela existe como ela é hoje, nas suas linhas gerais, pelo menos desde o século VI. 5, 6. 6. Por aí. 7. Pronto. Porque São Gregório já foi no século VI e final do século VI. São Gregório, 600 e pouco. Entre os séculos 6 e 7. São Gregório Magno. Então, quer dizer, o Papa Francisco sabia dessa pesquisa, que ele mesmo tinha uma das pessoas que ele tinha tido essa vontade de fazer, né? Essa iniciativa de fazer a pesquisa, e aí, ou ele foi enganado, eu não creio, porque ele sempre demonstrou uma certa ojeriza a tudo que é tradicional, né? A tudo que é sacro, ele sempre demonstrou. Não adianta alguém vir aqui dizer que não é verdade, porque né? Os fatos, não, contra fatos não tem argumentos. Ele odiava a missa tridentina. Ele odiava o latim. E ele muito provavelmente mentiu. É preciso ser muito ingênuo para acreditar que ele foi enganado. Algum continuista, conservador continuista, deve acreditar nisso. Eu não acredito. Você acredita? Você que está aí? Seja sincero. Comente aqui. E o que eu acho interessante é que, depois de toda aquela batalha para a gente ter a missa aqui em Salvador, a gente, há poucos dias atrás, né, Dom Gershon, que foi o secretário principal de Bento XVI, ele, acho que numa entrevista ele deixou escapar que realmente a intenção de se liberar a missa tradicional era trazer os lefebvristas para Roma modernista para que o pessoal aceitasse o Concílio Vaticano II e depois a missa nova. Vê se pode, só numa mentalidade de pessoas que não pensam de acordo realmente com a razão. Isso é pensamento kantiano, gente. Achar que quem gosta da missa tradicional vai querer ir para a missa nova feita por um clérigo maçom que é Aníbal Bonini, 6 pastores protestantes, não é? E fora os outros membros da comissão, que era tudo gente modernista, tudo neomodernista, da comissão que fez a comissão litúrgica, né, que elaborou a missa nova. Pelo amor de Deus, você vai comer o maná, deixar de comer o maná para comer relva do campo? Tem sentido? Você vai deixar de comer o pão dos anjos para comer pão de ação de graças de Beracote judaica, como diz o padre Vander, de ação de graças, de oração de ação, de ofertório de ação de graças judaico? Pelo amor de Deus! Então, não tem sentido. De certa forma, o que Francisco fez só fez empurrar o pessoal mais ainda para os grupos da tradição, como a Fraternidade de São Pio X e para a Resistência. E alguns até para o sede-vacantismo. Né? A confusão estava bem generalizada na época de Francisco. Continua ainda na época no atual pontificado de Leão XIV. Porque tem certas coisas que ele já deveria ter revogado. Porque implicam em bênçãos a coisas, pecados pavorosos contra a natureza. Mas ele não vai fazer isso ainda não. Acho que ele não vai fazer não. Porque a revolução, agora que ela já na igreja tomou passos realmente bem largos, uma dinâmica muito forte, é difícil eles voltarem atrás. Eles vão dar uma diminuída no máximo, uma freadinha, porque é preciso seguir adiante. Agora eles vão andar 2 passos para frente e 1 para trás. É o que eu posso dizer. Agora imagine, se a Fraternidade de São Pio X tivesse feito acordo com Roma
Imaginem só, se Dom Felé tivesse lá assinado com Roma. Eu soube que tinha gente dentro da fraternidade que estava doida para isso acontecer. Por sinal, dentro da fraternidade, eu soube que existem três correntes. Três correntes. Uma corrente não quer acordo de jeito nenhum, né, enquanto Roma não voltar aos trilhos da tradição. Essa é uma corrente bem lúcida. Sabe o que quer. A outra corrente diz que é indiferente. Se o acordo vier um dia, será bem-vindo. Enquanto não tiver acordo também é a mesma situação. Tanto faz. Tudo como Dantes no quartel de Abrantes. E tem a terceira corrente que quer fazer acordo, né? Espero que esse pessoal da terceira corrente, principalmente, abra os olhos. Abra os olhos. Já pensou se eles tivessem feito acordo na época de Bento XVI, logo depois veio a renúncia, e entrasse Francisco, o que é que não ia fazer com eles? Olhem os franciscanos da Imaculada. Deem uma pesquisada aí no Google de vocês. O que é que Francisco fez com os franciscanos da Imaculada? Gente que queria realmente as celebrações, a implantação da missa tradicional. Eles celebravam sempre na missa tradicional. Inclusive em Roma. Eles tinham lá um convento muito forte, que estava crescendo muito, muita vitalidade. E, no entanto, o que aconteceu? Que são os franciscanos da Imaculada hoje? O que é que Francisco fez? Destruiu a obra, né? Então, não dá para fazer acordos com a revolução. Não dá para fazer acordos com quem tem a mente modernista. Cujo modo de pensar é modernista, cuja linguagem é modernista e cujo coração é modernista. Não tem como. Então já a resistência tem a postura que eu acho bem segura. O dia em que Roma voltar aos trilhos da tradição, aí é diferente. Aí se cumpre aquilo que Monsenhor Lefebvre tinha dito lá atrás. No dia em que Roma voltar a reconhecer e viver e praticar a tradição, a missa, os sacramentos, a doutrina, de acordo com aquilo que a igreja sempre buscou fazer, a gente volta a fazer a total comunhão, né, com essa Roma, que não é mais a Roma modernista. Entendam, eu não estou dizendo que a igreja de Roma é uma outra igreja. O corpo da igreja é o mesmo. Só que ele está ocupado, como se fosse um câncer, está ocupado por autoridades modernistas. Gente que não sabe, não vivencia mais a reta doutrina católica. É um parasita. É um parasita que faz danos terríveis no corpo da Santa Madre Igreja. Assim como Cristo, que é a cabeça, passou por seu suplício, passou por sua paixão pavorosa, sangrenta, horrenda, mas ao mesmo tempo salvífica, o corpo dele, somos nós, também estamos passando. O corpo da igreja militante. Somos o corpo de Cristo, a igreja militante é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo na história, presente na história. Nós agora aqui, imersos nessa realidade. Aí, diferente da igreja que está gloriosa no céu e da igreja padecente que está no purgatório. Bem, e aí eu me pergunto, eu via muitos posts de alguns neoconservadores dizendo: nós amamos a missa tradicional, nós amamos. Bernardo Küster, ele tem a pachorra de dizer: nós amamos a missa tradicional, mas agora está se unindo ao bispo lá de Londrina contra o pessoal da tradição, contra a visita de Dom Tomás de Aquino, um homem de correta doutrina como Dom Tomás de Aquino do Mosteiro da Santa Cruz, um homem que realmente vivencia, ama a fé dos apóstolos, e chama esse homem de cismático. Um bispo que, de acordo com a doutrina de sempre da igreja, né, esse de lá de Londrina, já está excomungado praticamente. Lá está a sentença, porque ele defende todos os pontos, todas as aberrações que são contrárias à fé da igreja. Ele vai e chama Dom Tomás de Aquino de cismático.
ainda Bernardo Custer vai lá e faz uma postagem dizendo que realmente ele é cismático. E se une ao bispo de Londrina, praticamente, contra Dom Tomás de Aquino. É muita hipocrisia. É muita dissimulação. Né? Então, peço aos irmãos que, pelo amor de Deus, pensem, neoconservadores, botem a mão na consciência. Botem a mão na consciência. É mais fácil, na situação atual da igreja, a conversão de um protestante do que um neoconservador continuista à tradição. Porque a boa parte, eu não estou dizendo que todos, mas boa parte dos neoconservadores continuistas são gente que não ama a tradição, não ama a Cristo, não ama a igreja. Ama seu ventre. Ama seu ventre. Quer vender cursinho. Quer cobrar 300, 400 reais por 8 aulas de cursinho online, de aulas online. Quer vender curso. Não quer perder o público cativo que tem. Deixou até de vender os livros de Dom Lefebvre, ou outro lá, que o liberalismo é pecado. Você deixa, o livro de Dom Lefebvre, né? Do liberalismo à apostasia, você não vende mais na sua loja. O liberalismo é pecado, você não vende mais. A ilusão liberal você não vende mais. Porque você é um liberal. Porque você não ama a Deus, você ama seu bolso, seu ventre. Não é? E tem gente aqui que, em vez de lutar, vivenciar a fé como Macabeu, está agindo como filisteu, como fariseu. E eu quero você que critica a tradição, você que critica esse canal, refutar os argumentos que estão no livro lá, do Centro Dom Bosco. Mais ainda, refute os argumentos que estão no livro Iota 1, de Romano Amério, que nem era tradicional esse autor. Bem, eu peço então a vocês que rezem o rosário pela igreja. Rosário são 150 Ave Marias, 10 Pais Nosso Credo, viu gente? Os glórias também tem, 15 glórias aos pais. 15 glória ao Pai. Não tem mistério luminoso não, viu? Nossa Senhora, quando ela deu o rosário para São Domingos, ela deu o rosário completo. E o rosário, o nome do rosário é Saltério do Rosário, porque era baseado nos 150 salmos. Porque muitas vezes as pessoas lá na Idade Média não sabiam ler os salmos. Então rezavam o rosário como se fosse o saltério. São 150 Ave Marias, não são 200 não. Senão deixa de ser terço. O que o Papa João Paulo II fez foi sugerir. E uma sugestão que não obriga a consciência de ninguém. Não obriga a consciência de ninguém. Não culpo quem reza, eu não rezo. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando os motivos. Um desses motivos eu já falei aqui, 1 ou 2. Nossa Senhora já deu, a São Domingos, o rosário. E o rosário é baseado no saltério. Não são 200 salmos, não, são 150. Bem, fico por aqui. Oração e instrução. Ler. Dialogar, conversar com seus irmãos de fé. Estar aberto às ideias da tradição. Renunciar aos bens desse mundo, às vaidades. Fico por aqui. E viva Cristo Rei. Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.